Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do nono ano. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 7, o objeto de conhecimento, funções, representação numérica, algébrica e gráfica. E no detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Tudo bem? Então, pegue sua caneta, pegue seu caderno e vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar falando sobre função quadrática, também conhecida como função do segundo grau, beleza? Então, acompanhe comigo na tela para a gente ver uma definição mais formal sobre função quadrática. O que é uma função do segundo grau? Também, gente, anota aí do ladinho, conhecida como função quadrática, tá? É uma função, que nesse caso está definida no conjunto dos números reais e vai chegar no conjunto dos números reais. É uma função chamada de função quadrática, ou do segundo grau, ou função quadrática, quando existe um A, um B e um C, pertencente ao conjunto dos números reais, onde esse A é diferente de zero, ou seja, pode ser qualquer valor, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, pode ser uma raiz, pode ser tudo, só não pode ser zero. E deve ser escrita dessa forma. Então, toda vez que eu tenho uma função que é escrita dessa forma, f de x é igual a x² mais bx mais c, eu tenho uma função quadrática, beleza? Lembrando que obrigatoriamente, quem não pode ser zero é o valor A, tá bom? B pode ser zero, C pode ser zero, mas o A nunca poderá ser zero, tá bom? É muito interessante também a gente entender o seguinte: por que essa função recebe o nome de função do segundo grau? Porque também pode ser chamada de função do segundo grau, por conta do expoente do x, Se o expoente, nesse caso, é 2, então o maior expoente determina o grau de um polinômio. Então, isso significa que isso é um polinômio de grau 2. Por isso que nós chamamos, essa função também de função do segundo grau. Mas hoje, o mais usual é função quadrática, tá bom? Função essa que é muito utilizada na física, na química, na própria matemática, tá bom? Então, temos aqui dois exemplos de função quadrática, f de x igual a 6x² menos 4x mais c. E aí, eu tenho que observar o seguinte: o valor que vem na frente do x², ele vai estar fazendo o papel que a gente chamou aqui, de forma bem genérica, o a. Então, toda vez que tem um valor na frente do x², ele vai ser chamado de a. O valor que vem na frente do x, lembra que sinal negativo acompanha, ele vai representar o b. E o c, nesse caso, é o termo que não depende de x, também conhecido como termo independente, tá bom? Então, o termo C é conhecido como termo independente. Professor, por que termo independente? Porque ele não depende de x, tá bom? Como ele não tem nenhum x nessa parcela, ele é conhecido como termo independente. E a de baixo é uma função quadrática? Sim. Professor, mas ela não está escrita na forma x² mais bx mais c. Não está escrita, mas eu posso escrever ela dessa forma. x² mais 0 vezes x menos 9. Essa aqui é uma forma também de escrever a função, x² menos 9. Por quê? O valor, quando não aparece na frente da variável, nós já sabemos que é 1. O b, quando não aparece, é porque ele é 0. E o c, nesse caso aqui, ele é menos 9. Tudo bem? Então, já conhecemos as nossas modelos de função quadrática, certo? Então, agora nós vamos falar, para cada número real x, devemos substituir e realizar as devidas operações para encontrar sua imagem.
Toda vez que eu quero encontrar um valor numérico, né, de um determinado número, que eu quero saber como que o número se comporta, o que é que eu faço? Eu substituo ele no lugar da variável e faço as operações devidas. Então, por exemplo, vamos determinar a imagem do número menos 2 na função 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o menos 2, né, e ver qual valor vai me levar. Então, ó, substituindo o x por menos 2, ó, o primeiro x é x ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Depois, vai ficar menos 4 vezes x. Quanto que vale o x? Menos 2. E, por último, o 5. Aí, ó, eu tenho que lembrar lá do sexto ano, expressão numérica, quem eu resolvo primeiro? Vou sempre resolver primeiro a potência. Então, menos 2 ao quadrado, vai dar menos 4? Não, a gente já ainda lembra como é que resolve isso. Menos 2 vezes menos 2, correto? Menos 2 vezes menos 2, aí eu tenho que lembrar do joguinho de sinal. Menos com menos, positivo, e 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, por isso que aqui ficou 4. E 6 vezes 4, 24. Vamos trabalhar agora a outra parcela. Ó, é menos 4 vezes menos 2. Novamente, lembra lá do joguinho de sinal da multiplicação. Menos 4 vezes menos 2, o menos vezes o menos vai ficar positivo. E 4 vezes 2, 8. E agora, o 5, como não tem nenhuma operação ainda com ele, ele só repete. 6 vezes 4 é 24, 8 mais 5. 24 mais 8 dá 32. Mais 5, 37. Então, o que acontece? O que é que eu posso afirmar agora? Toda vez para esta função aqui, que o valor de x for igual a menos 2, o resultado tem que levar no 37. Então, com isso, a gente consegue dizer o seguinte: a imagem do menos 2 sempre será, para aquela função, 37. E aí eu posso ter lá o meu pau ordenado para depois localizar no plano cartesiano, né? Eu tenho um ponto que vai ser o menos 2, 37. Tudo bem? Então, seguindo agora, nós vamos falar sobre o gráfico. Lembra lá na equação do primeiro grau? Na função do primeiro grau, o que acontecia? O gráfico da função sempre é uma reta, beleza? Então, no primeiro grau, o gráfico é uma reta. Já aqui na função quadrática, vai mudar um pouquinho. Vai ser uma parábola. Quem lembra o que é uma parábola? Não é aquilo que acontece lá na Bíblia, não. Também é uma parábola, também tem as parábolas em português, mas aqui a gente vai estar trabalhando com uma curva que recebe esse nome de parábola. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre ela? Acompanhe comigo na tela. Então, o gráfico de uma função quadrática, né, ou função do segundo grau, vai ser uma curva. Nesse caso, a gente vai ter uma curva. E essa curva, ela é conhecida como parábola. A parábola, ela vai ter uma concavidade, e essa concavidade vai ser virada para cima ou para baixo. E quem que determina a concavidade? Quem vai determinar a concavidade, lembrando lá que nossa função quadrática, ela vai ser definida dessa forma. Opa, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Ela vai ser definida dessa forma. Ax² mais bx mais c, correto? Então, esse A aqui, ó, ele vai determinar a concavidade. Se ela vai ser voltada para cima ou se ela vai ser voltada para baixo, tá? Então, vamos observar. A concavidade, gente, é essa abertura aqui, ó. Essa abertura é o que nós vamos chamar de concavidade. E a concavidade vai estar voltada para cima quando? Quando o A for maior do que zero. O que isso significa? O A ser positivo. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é menor do que zero, ou seja, negativo,
a concavidade, a abertura da parábola vai ser voltada para baixo. Tranquilo? Então, já temos aqui, ó, lembrando lá da nossa função, nós já temos um trabalho para aqueles caras que a gente chamou de coeficientes, o A, o B e o C. O que o A determina? A abertura, se a concavidade vai ser para cima ou se a concavidade vai ser para baixo. Se o A for positivo, ou seja, positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, a abertura vai ser para baixo. Tudo bem? Outro conceito importante que nós estudamos lá na função do primeiro grau, que vai se repetir aqui na função do segundo grau, ou função quadrática, que são raízes. Lá no primeiro grau nós tínhamos uma raiz. Agora, aqui nós vamos ter duas raízes, tudo bem? Então, as raízes de uma função quadrática fornecem os pontos de intersecção do gráfico da função com o eixo do plano cartesiano, né? Então, quando eu quero descobrir as raízes de uma função quadrática, eu vou estar querendo descobrir o ponto de intersecção, né? O ponto onde vai cortar o eixo das abscissas. Então, considerando uma função quadrática da forma que a gente já definiu, né, inicialmente, o que é que eu vou ter que ocorrer? Eu vou ter que determinar o valor de y igual a zero. Quando eu determino o valor de y igual a zero, eu vou estar determinando o ponto aonde vai cortar o eixo x, tá bom? Quando eu faço o x igual a zero, eu vou determinar o ponto aonde vai cortar o eixo y, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos essa função aqui, x ao quadrado menos 4x. Só para antes de desesperar, vamos ver se a gente compreendeu o conceito. Quem é o valor do A, do B e do C? O valor do A, nesse caso, apesar de não aparecer, aqui, ó, o valor de A é 1. Então, 1. O valor do B é o valor que vem ao lado do termo que não é x ao quadrado, menos 4. E o C não aparece. Então, nesse caso, o C é igual a zero. Tudo bem? Então tá. A primeira coisa que nós vamos definir é o ponto aonde o eixo x, a parábola, vai cortar o eixo y. Para fazer isso, o que é que eu faço? Eu faço x igual a zero. Então, para determinar o ponto onde vai cortar o eixo y, eu faço x igual a zero. Então, substituindo nesse caso, eu vou cortar o eixo y no ponto 0, 0, né? Porque 0 ao quadrado é 0, 4 menos 4 vezes 0 é 0, e 0 mais 0, 0. Ou seja, quando x for 0, vai me levar no ponto 0. Tudo bem? E esse par ordenado também nos fornece o ponto onde o eixo que vai cortar o eixo y. Agora, eu vou encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, eu vou fazer y igual a zero, né? Primeiro eu fiz x igual a zero, agora eu vou determinar y igual a zero. Então, fazendo y igual a zero, lembrando que y é igual a x ao quadrado menos 4x, né? Então, eu vou ter que resolver essa equação aqui do segundo grau. Como é que eu faço para resolver essa equação do segundo grau, né? Posso usar a Bhaskara, mas aqui, como ela é incompleta, eu posso usar o termo do fator comum em evidência. Então, aqui, ó, eu tenho um fator comum em evidência, que é o x. Colocando o x em evidência, então, x ao quadrado dividido por x, eu vou encontrar x. Menos 4x dividido por x, vou encontrar menos 4. E o que é que eu tenho agora? Eu tenho que o produto de dois números, ou seja, dois números, aqui o número 1, x, e o segundo número seria menos 4, x menos 4, né? Aí ele representa a multiplicação de dois números. Eu sei que o resultado é zero. Quando que eu multiplico dois números e o resultado deles é zero? Ou 1 é zero, ou seja, ou x é zero, ou x menos 4 é igual a zero. Beleza? Então, é o que acontece aqui, ó, x igual a zero ou x menos 4 igual a zero. Então, o que vai acontecer? X também pode ser igual a 4. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter, né, dois pontos.
Quando x é 0, o y é 0. Quando o x é 4, o y é 0. Tudo bem? Então, observe aqui agora como que a gente ia plotar esse gráfico, né? Vamos esboçar esse gráfico aqui na nosso plano cartesiano. Lembrando, ó, aqui é o ponto 0, 0, correto? E aqui é o ponto quando o x é 4 e o y é 0. Então, nós já sabemos que a nossa parábola, né, vai ser mais ou menos algo assim. Professor, por que o senhor disse que ela vai ser assim e não com a concavidade para baixo? Por conta daqui, ó. Eu lembro que eu falei quanto que vale o A? O A é 1. 1 é positivo ou negativo? Lógico que é positivo. Se não aparecer o sinal de menos, é positivo. Então, quando é positivo, a concavidade é voltada para cima. Beleza? Então, perceba que podemos usar a relação de Bhaskara para encontrar os zeros da função. E com isso ganhamos uma ferramenta muito importante. Por quê? Lembra lá da fórmula de Bhaskara que é o seguinte, ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor do a. Beleza? Então, esse delta aqui, ó, que nós encontramos ele fazendo a relação entre os coeficientes usando b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ele é chamado de discriminante. E esse discriminante, ele vai dar uma informação muito importante para a gente. Qual seria essa informação? Seria o seguinte, se o discriminante for maior do que 0, ou seja, quando o delta é maior do que 0, ou seja, positivo. O que isso acontece? Acontece que o eixo x vai ser cortado em 2 pontos diferentes. Então, a x1 vai ser diferente de x2. Tudo bem? Se o delta for igual a 0, né? Delta igual a 0. Isso aqui vai dizer, né? Não, nesse caso, o gráfico nem corta, né? Na verdade, ele vai simplesmente encostar no eixo x e volta. Quando o delta é igual a 0, o gráfico vai ser assim, ó. Ele vem e encosta no x e volta. Vem, encosta no x e volta, tá bom? E esse ponto será exatamente x1 e x2, x' e x'. E quando o gráfico é menor do que 0, ou seja, o delta é negativo, menor do que 0, o gráfico ele não vai tocar o eixo x, né? Lembrando que aqui é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Quando o gráfico for negativo, ele vem e volta. Ele não toca o eixo x. Então, essa aqui é uma informação importante. Se o delta é positivo, ou seja, maior do que 0, né? Delta maior do que 0, ele vai cortar em 2 pontos diferentes. Se o delta for igual a 0, né? Ele vai cortar, não, ele vai vir, vai triscar e volta. Beleza? E se o delta for menor do que 0, negativo, né? Ele não necessariamente vai tocar. Beleza? Então, só para recapitular, aqui o delta menor do que 0, delta igual a 0 e de azul, delta maior do que 0. Muito bem. Vértice da parábola. O vértice da parábola é exatamente aonde a parábola vai fazer a curva. Observe que a parábola, quando a concavidade dela é voltada para baixo, ela vem descendo, vem descendo, vem descendo. Ela chega num ponto e começa a subir. Esse ponto aqui, ó, que ela muda o sentido dela, é conhecido como vértice, tá bom? Por exemplo, se a concavidade é voltada para cima, para baixo, então ela vai ser assim. Esse ponto aqui é onde a parábola, né, vai mudar.
Então, é conhecido como vértice. Então, vértice é exatamente onde a parábola muda. E como que eu faço para encontrar o vértice? Novamente, eu vou ter uma relação lá entre os coeficientes. Vai ser menos o coeficiente b dividido por 2a e o y vai ser menos o delta dividido por 4a. Pegue seu caderno, já anota aí no cantinho para a gente utilizar daqui a pouco, tá bom? Então, ó, observa aqui no exemplo. Ó, o vértice, a parábola vem aqui, ó. A parábola vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Ela corta aqui no ponto 2, continua descendo, chega no limite dela e volta a subir. Corta novamente o eixo x e vai subindo até o infinito. Daqui, ó, a gente consegue observar algumas coisas bem interessante mesmo. Primeiro, a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Claro que é para cima. Então, eu sei que o A é maior do que zero, positivo. Muito bem. Eu consigo determinar o C, ó. O C aqui, ó, corta no 8. Então, C é igual a 8. Ponto C é igual a 8. Olha, eu consigo ver que eu tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, significa que o delta é maior do que zero. Parabéns! Então, a gente já conseguiu observar coisas muito interessantes a partir, né, dessas afirmações. Agora, vamos para um exemplo para consolidar. Nós temos aqui uma função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 4. Determine, letra A, a intersecção com o eixo y, com o eixo x e pede para a gente esboçar o gráfico. Só que antes de irmos, vamos pensar o seguinte, sempre, hashtag aí, ó, hashtag dica do Rani, né? Vamos usar essa hashtag aqui, hashtag dica do Rani. Seguinte, toda vez que eu tenho uma função quadrática, a primeira coisa que eu vou tentar identificar é o valor do A, do B e do C. Então, quanto que vale o A? Eu vou olhar para frente do termo x ao quadrado. Nesse caso, menos 1. Quanto que vale o B? 2. Quanto que vale o C? Menos 4. Tudo bem? Então, pega logo essa visão. Quer mais uma dica? A outra dica é, toda vez que eu quero saber o ponto aonde vai cortar, intersectar o eixo Y, é só eu olhar para o C. Tá bom? Então, olhou para o C, eu já sei onde vai cortar o eixo Y, que nesse caso vai cortar no ponto menos 4. Professor, mas não tem conta, não? Tem, acompanha comigo. Se eu quiser encontrar, através da conta, fazendo a substituição, o que vai acontecer? Se eu tenho o eixo aqui, ó, rapaziada, se eu tenho o eixo e eu quero que corte nesse ponto, o que acontece nesse ponto? O meu x, ele é zero, ó. Beleza? Então, eu vou fazer x igual a zero. O que significa fazer x igual a zero? Aonde tiver x, eu vou colocar o valor zero. Então, vai ficar 0 ao quadrado, 2 vezes 0, menos 4. 0 ao quadrado é 4. Menos 0, 0. 2 vezes 0 é 0. Mais 0, 0. 0 menos 4 é menos 4. Ou seja, quando calcular o f de 0, eu vou encontrar menos 4. Por isso que o ponto onde vai intersectar é exatamente menos 4. Beleza? Tá, agora nós vamos determinar o ponto da intersecção com o eixo x. Para determinar isso, eu devo utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, já identifiquei lá os coeficientes. O A é menos 1, o B 2 e o C menos 4. Aí é só substituir, né? Vamos calcular primeiro o delta. 2 ao quadrado menos 4, que é da regra, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 4. Ó, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes menos 1, 4 positivo, e 4 positivo vezes menos 4 vai dar menos 16. E 4 menos 16, né, subtração com sinais diferentes, vai dar
menos 12. Então, o que é que eu sei? O delta, nesse caso, professor, é negativo. Delta negativo, menor do que zero. Logo, quando ele é negativo, então ele não vai tocar, ele não vai intersectar o eixo X. Muito bem, parabéns. E aí, nós vamos agora esboçar o gráfico. Eu sei aonde ele vai cortar, né? O eixo X, o eixo Y, e eu não sei aonde que vai ser que ele vai cortar o eixo X. Eu poderia também determinar aqui, ó, esse vértice. Bora determinar o vértice? Observe comigo aqui, ó. Quanto que vale o delta? O delta vale menos 12, certo? Menos 12. Delta vale menos 12. Se o delta vale menos 12, então para determinar o x do vértice vai ser quem? Menos b dividido por 2 vezes o a. Muito bem. Quanto que valia o b? O b vale 2, então vai ficar 2. 2? O b vale 2. Então vai ficar 2 dividido por... Menos 2 dividido por 2 vezes menos 1, né? Que o a vale menos 1. Então vai ficar menos 2 dividido por menos 2, que vai ser 1. Muito bem. E quem vai ser o y do vértice? O y do vértice, né? Vai ser igual a quem? Menos delta dividido por 4 vezes o valor do a. Então vai ficar quem? Menos 12, tudo bem? Dividido por quanto? Por 4 vezes menos 1. Menos 12 é 12. Dividido por menos 4 vai ser igual a menos 3. Vamos ver se o nosso gráfico está batendo. Vamos ver se o nosso gráfico está batendo. O x do vértice tem que ser igual a 1. E o y do vértice tem que ser igual a menos 3. Muito bem, é isso mesmo. Tudo certo? Então, eu tenho que observar. Para eu determinar o gráfico, eu vou ter que seguir esse passo a passo. Passo a passo é essa a ideia, tá bom? Então, toda vez que eu quero determinar, bora estabelecer aqui uma dica. Toda vez que eu quero determinar a primeira coisa, que eu quero esboçar o gráfico de uma função. Vamos botar aqui o hashtag dica do Rani, bora subir essa hashtag aí nas redes sociais. Então, ó, primeiro passo. Primeiro, olhar se o a é positivo ou negativo. Certo? Por quê? Se o a for positivo, com cavidade para cima. Se o a for negativo, com cavidade para baixo. Segundo, observar o C. Porque o C, né? Se o C é aonde corta o eixo. Deixa eu desfazer aqui que ficou feio. O eixo Y. Beleza? Quem mais, professor? Qual é a outra dica? Anota aí, pega seu caderno. A terceira dica, determinar as raízes. Beleza? Então eu vou determinar as raízes, que vai ser fazendo quem? F de x igual a 0. Se for completa, a gente vai usar a regra de Bhaskara. E, por fim, né, eu vou determinar o vértice. Tá bom? Vou determinar o vértice. Como é que eu determino o vértice? X do vértice e Y do vértice. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre função quadrática e até o nosso próximo encontro.